Boa tarde a todos, todas, todos. É, eu fico bem contente de poder participar, né, desse evento. É um evento que eu tenho bastante carinho pelo professor Muleika, então ter esse direcionamento dele assim foi bem importante poder estar participando. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a apresentação, uma apresentação super simples, tá? Ela é só para a gente nortear mesmo a fala do artigo inicial. Quem está presente hoje do artigo, inicialmente, sou só eu. Eu me chamo Pierre Poçamai da Silva, sou natural aqui de Santa Catarina, Criciúma. Sou estudante de mestrado em educação, também junto comigo nesse artigo, na verdade, nesse resumo estendido, né, que é uma proposta que a gente está dando para um trabalho. Está o mestre Guilherme Orestes, ele é filósofo e mestre em educação, e o professor Alexander Silva, também doutor em educação. Esse trabalho, inicialmente, ele teve como proposta a gente olhar, através, né, de experiências em sala de aula. Eu, como sou professor historiador, mas também sou teólogo em teologia, cosmologia e cultura afro-ameríndia, a gente, dando aulas de ensino religioso, a gente começou a perceber algumas falhas, né, na própria LDB, que não compactuavam com toda a ancestralidade afro-ameríndia que a gente tem dentro das questões religiosas, né? As normativas cristãs que a gente encontrava dentro da LDB, na verdade, as normativas que eles chamam, né, de interconfessionalidades, que trazem essa estrutura de ser uma ideia plural, de achar um método que comporte as religiões, que possa ser uma forma simples de explicar todas as religiões dentro da escola. Ela é falha, ela não dá conta, né? Porque essa interconfessionalidade, até certo ponto, ela está completamente pautada ainda numa visão colonial das religiões cristãs, ou principalmente as abraâmicas. Como é que eu vou regulamentar, estruturar religiões que não seguem os padrões ocidentais, que não seguem os padrões de cultura ocidental dentro da perspectiva ocidental? Ela não dava conta. Então, esse trabalho ele tinha principalmente como principal foco a gente identificar isso dentro da LDB, olhar para a LDB não com um olhar só focado na questão da interconfessionalidade, mas principalmente das epistemologias africanas. Como que eu vou explicar para uma criança que nunca teve contato com a cultura africana como funciona a religiosidade africana? Claro, dentro de uma questão plural no nosso país, a gente tem diversas culturas que vão ter perspectivas diferentes em cada estado. Mas dentro aqui da nossa realidade, por mais que o Rio Grande do Sul, por exemplo, nosso estado vizinho, seja o estado com mais terreiros no Brasil, cadastrados, ainda é muito tabu se falar sobre isso. Ainda é muito complicado a gente falar sobre isso em sala de aula. Não é à toa, na universidade que eu leciono também tem aula para crianças, também tem uma escola. E nessa escola, uma professora acabou de ser demitida, porque um pai alegou que não queria que o filho tivesse contato com alguém de religião de matriz africana. E ela é branca. Então, assim, é muito complexo a gente ainda abordar isso dentro das escolas e sistemas. Eu já fui podado dentro da universidade por estar usando as guias, às vezes, para o lado de fora. Então, assim, são questões, claro, é uma universidade particular? É uma universidade particular, mas mesmo assim, ainda a gente encontra esses racismos dentro da própria universidade. Quem dirá dentro das normativas que a gente tem para explicar isso em sala de aula? Então, esse trabalho vem dessa revolta que a gente tem, desse contato que a gente teve visceral com esses casos, e também olhando, né, para o suporte que a gente tem. Porque se a gente não tem um suporte da própria LDB, da própria BNCC, para poder chegar numa sala de aula e explicar necessariamente como funciona, poxa, a gente ainda tem 52, 53, não, eu vi que o índice subiu agora, eu não vou ter o dado correto, mas mais de 50% da nossa população é preta, com ancestralidade africana. Mas a invasão colonial, a força colonial é tão forte dentro da nossa própria educação que a gente não tem esse viés de olhar para as próprias religiões. A gente tira as próprias religiões diaspóricas, como a própria Umbanda, que sofreu com o apagamento histórico das matrizes africanas dentro
das normativas cristãs. As normativas cristãs ditaram como era o terreiro. Então, existe esse embranquecimento muito forte dentro de tudo isso. Como que a gente se justifica nesse trabalho, né? Eu tenho um grupo de estudo focado na decolonialidade, principalmente no Fanon. Então, a gente quis trazer os textos do Fanon para essa ideia. A gente usou ele como um dos principais teóricos para discutir, porque o Fanon, na primeira leva, né, que ele teve no Brasil, ele foi estudado muito pela esquerda, o próprio Paulo Freire e tudo mais, mas muito no sentido de luta de classe. O Fanon, inicialmente, as primeiras levas de estudo que a gente tem, olha para o estudo do Fanon através da luta de classe. Mas o Fanon, ele tem uma luta, ele descreve a colonialidade como um processo, né? O pessoal diz que um dos principais textos dele, Os Condenados à Terra, o primeiro capítulo se chama Violência. Porque as pessoas olham para esse texto e dizem, é um texto que faz apologia à violência, porque sem violência não existe a troca, né, do colono pelo colonizado. E pessoas vão dizer que ele não é violento o suficiente, mas na verdade ele não é nenhum desses casos. Ele diz que ele identifica os processos de violência. E esses processos de violência acontecem dentro da escola, através desse processo colonial. Então a gente aborda todo esse texto através da perspectiva decolonial do próprio Fanon, em que tu tirar, por exemplo, uma criança que não pode, dentro da sala de aula, identificar a própria ancestralidade dela, é um ato violento. É um ato violento contra a cultura, contra a ancestralidade, contra tudo que traz na raiz do que é o Brasil, né? A gente tem uma ideia de brasilidade muito distorcida, muito colonial ainda, a gente não identifica. Fica naquele discurso que o Brasil é muito plural, mas o Brasil, na verdade, ele tem, sim, suas raízes muito bem estabelecidas e não é só na pluralidade, né? Ele é muito embasado na sua ancestralidade e na ancestralidade baseada na violência que sofreu, nos processos violentos que sofreu. As metodologias que a gente está usando são, basicamente, né, nesse estudo bem inicial que a gente está tendo, a gente está olhando para a própria Lei 9.394, principalmente no artigo 33, que é quando vai falar sobre as diretrizes curriculares do ensino religioso. A gente precisava começar por algum lugar. E está comparando isso com alguns textos decoloniais que vão falar sobre a violência que existe dentro dessa perspectiva. A gente está trabalhando com Aníbal Cunhano, com o Fanon, tem também o Rufino, que escreve sobre a pedagogia da encruzilhada, onde ele vai trabalhar uma pedagogia baseada na perspectiva de Exu, baseada na perspectiva afro-ameríndia, mas principalmente iorubá, né, focado nas tradições iorubás e de Umbanda. Então, a nossa ideia de conjuntura desse texto, a gente olha para a lei, a gente olha para a LDB, vê qual suporte ele dá para a gente e compara isso com a realidade de terreiro, com a realidade da estrutura colonial, com a realidade que a gente tem em sala de aula, onde uma criança que é frequentador de terreiro, que tem a família frequentador de terreiro, não pode se expor, onde o professor é demitido, sendo que ele estava dando aula de, sei lá, matemática. Então, é demitido só pelo fato de ser religião, né? Então, eu acho que, a princípio, esse seria o trabalho, né? Eu acho que já está encerrando meu tempo aqui também, não quero me estender mais do que isso, mas inicialmente Pierre, era tem isso. mais 2 minutos, tá? Se quiser Tem falar, 2 ainda? tem 2 minutos. Bom, eu acho que, na verdade, eu até dei uma corrida aqui no meio do texto, né, para não tomar muito tempo, mas eu acho que basicamente era isso. A gente tem bastante esperança de que esse trabalho vingue, né, que ele seja um trabalho recorrente, que a gente possa transformar isso realmente em algo que vai dar sustentabilidade para que a gente possa chegar a algum lugar com isso, né? A gente precisa fazer essas mudanças e esses passinhos de formiga são muito importantes, essas divulgações, essas evidenciações sobre os temas, né? Então, mas eu acho que era isso inicialmente. Pessoal, beleza. Pierre, obrigado, viu? Obrigado mesmo. É Agradeço. um trabalho muito potente, né? Que a gente pode ficar horas falando sobre tudo isso. Quero apresentar aqui agora a próxima, a Milana Santos. A garantia do direito à convivência familiar e comunitária de crianças institucionalizadas. A realidade do município de Três Lagoas.
Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Milana, né? Milana Pereira dos Santos. Eu sou assistente social, atuo aqui no município de Três Lagoas e também sou mestranda, né, no mestrado em educação na UFMS, sendo orientada pela professora Silvia Rodrigues. Essa minha pesquisa, né, intitulada A Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária de Crianças Institucionalizadas, a Realidade do Município de Três Lagoas, ela é resultado de um trabalho de pesquisa que eu fiz durante a minha especialização em primeira infância, que realizei na UNB. O meu orientador foi o professor Danilo Moreira, que faz parte do programa. Essa pesquisa ela tem como intuito principal, né, buscar identificar e analisar quais eram as ações que eram realizadas no município de Três Lagoas para garantir o direito à convivência familiar e comunitária de crianças que estavam na primeira infância e se encontravam dentro de uma institucionalização. Ela foi finalizada agora em março, né? Já apresentei, fiz a defesa dela e fui aprovada. O interesse por essa temática ela surgiu a partir da minha vivência enquanto profissional dentro de uma unidade de acolhimento institucional. Foi um período curto, mas algo que me chamava atenção é que a medida de proteção e acolhimento institucional ela tem duas características principais, que é a provisoriedade e ela tem que ter um caráter extraordinário, né? Só que haviam lá crianças que estavam há mais de um ano institucionalizadas, sem a convivência, fora de uma instituição, né? Seguindo ali a dinâmica de uma instituição. E isso me chamou a atenção, né? Então, a partir disso, considerando que o ECA estabelece a importância da convivência familiar e comunitária para o desenvolvimento das crianças, principalmente nessa faixa etária aí de 0 a 6 anos, né? Que a gente sabe que é um momento de desenvolvimento bem importante de uma criança, surgiu o seguinte questionamento central. Como que o município, né, ele tem atuado para garantir esse direito às crianças que estão dentro de uma instituição? Aqui no município nós temos 2 unidades de acolhimento institucional e uma unidade que é de acolhimento familiar. Então a pesquisa ela foi focada nas 2 que são institucionais, porque as crianças que estão em acolhimento familiar têm acesso direto, né, a essa convivência dentro de uma família, mesmo que não seja a sua família de origem, e não fazia muito sentido trabalhar com elas. Então, eu optei por pegar apenas as crianças das unidades de acolhimento institucional, né? O objetivo principal foi identificar as ações, né, que eram estruturadas para a garantia desse direito. Só um momento, amor. Né? E com base nisso, a gente usou como metodologia uma abordagem qualitativa, né? Com o objetivo de estudar os aspectos subjetivos, os significados e os valores das práticas institucionais que eram relacionadas ao objeto de pesquisa. Fizemos uso de pesquisa documental e pesquisa de campo, né? Eu estive tanto numa instituição, eu escolhi uma das 2 instituições, e estive também na coordenação do projeto Padrinho, que é um projeto que é desenvolvido aqui pelo Sistema Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, que ele possibilita, através do apadrinhamento, o apadrinhamento afetivo, onde pessoas se cadastram e podem ter convivência com crianças que estão institucionalizadas, né? Durante essa coleta de dados, eu dialoguei com alguns profissionais, estive ali dentro da instituição, vendo qual era a dinâmica da instituição. Tive acesso a documentos como o plano de ação da instituição, onde aponta tudo que era desenvolvido, né, no sentido da convivência familiar e comunitária. Referente aos resultados dessa pesquisa, eu identifiquei que
das 38 crianças que estavam acolhidas entre as duas instituições, o limite de cada unidade é 20 crianças por unidade, né? E aqui no município, na época, tinham 38 crianças acolhidas. Entre essas, 12 estavam na primeira infância. Dessas 12, apenas 6 recebiam, tinham convivência com a sua família natural, recebiam visitas na instituição da família natural, e apenas 3 das que não recebiam visitas estavam no projeto Padrinho, né? 6 recebiam visitas, das outras 6, 3 estavam no projeto Padrinho e 3 nem estavam no projeto Padrinho e nem recebiam visitas da família. No acesso aos documentos, eu pude identificar que existe um trabalho intersetorial, né? Existe uma articulação ali entre a unidade de acolhimento, o judiciário e os outros equipamentos da rede, né? Essas crianças, elas são inseridas em serviços de convivência, né, para crianças de 0 a 6 anos, mas percebi também que há uma fragilidade no trabalho com a família de origem, né, que o foco fica muito em possibilitar, sim, que essa criança tenha acesso a uma vida fora da instituição, mas ainda um trabalho muito fragilizado com essa família de origem, já que tanto o ECA quanto o plano, né, de fortalecimento da convivência comunitária traz que é importante que se trabalhe essa família de origem, o retorno para essa família, e que essa estadia dentro da unidade seja breve, ainda é frágil esse trabalho dentro das instituições, né? Parece não ser o foco, né? Da pesquisa deu para compreender que não era o foco, que precisa se fortalecer esse trabalho intersetorial e essa perspectiva também de trabalhar a família de origem. É isso, gente. Obrigada. A sua caneta não quer apertar direito. Parabéns, Milana, pelo trabalho. É um trabalho muito potente também. Eu fui aluno da professora Silvia, ela trabalha com essa primeira infância. Então, a gente teve algumas conversas, né? Eu sou aluno do curso de pós-graduação, sou orientando do professor Christian, eu vou defender agora em julho, se tudo der certo, pretendo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o programa Família Acolhedora aqui em Três Lagoas, desde quando cheguei aqui, e você falando da sua pesquisa é muito intrigante, porque a gente vê que acaba existindo uma falha realmente dos poderes, né? Porque essas crianças, muitas vezes que precisam voltar para as famílias, e a gente pensa que vai acontecer ou não a mesma coisa, ou pior, a gente não sabe, né? Então, acaba existindo esse parecer do poder público. Mas parabéns, viu, pelo trabalho. Então, a gente vai seguir aqui com o próximo. Deixa eu ver aqui. Só mais um ponto, é que eu vou seguir pesquisando com a professora Silvia, agora numa perspectiva mais as crianças enquanto pessoas que têm seu momento de fala, né, o seu direito de fala, pesquisando agora sobre o silenciamento dessas crianças dentro da instituição, né, voltado para a sua visão do que é a institucionalização. Isso é no ensino fundamental ou nos grupos? Vai ser na primeira infância, ainda com recorte para a primeira infância. Ah, tá. Uhum. Que legal, parabéns, viu? Quero estar lá para assistir sua defesa, viu? O próximo é o trabalho do Bruno, Políticas de Alfabetização na Idade Certa. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Pavan, eu também sou aluno, né, do programa de pós-graduação em Educação de Três Lagoas, e a minha pesquisa, né, Políticas de Alfabetização na Idade Certa, uma análise crítica a partir da Sociologia da Infância, ela surgiu na disciplina, né, da pós-graduação, que se chama Sociologia da Infância. Então, mesmo eu sendo do curso de Pedagogia, essa disciplina ela me chama muita atenção, porque eu sou professor, né, da rede municipal,
sou professor alfabetizador, e quando eu comecei a assistir às aulas, e os textos, né, bases da disciplina, começaram a falar sobre criança e infância, né, mostrar a diferença, né, a confusão que existe entre essas palavras, o real significado, né, dessas palavras e a importância da infância para a criança. Então, surgiu alguns questionamentos, né, principalmente por estar ali inserido na realidade escolar. E hoje, na escola, né, o professor alfabetizador ali do segundo ano, ele é muito cobrado, né? Nós sabemos que existe hoje as avaliações externas, né? E existe uma política, né, que é o Compromisso Nacional da Alfabetização na Idade Certa, né? E aí a pergunta que nós nos fazemos como educadores é: existe uma idade certa para a criança estar lendo e escrevendo, né? E aí, quando nós estudamos a sociologia da infância, que nós começamos a entender que a criança, né, e as suas infâncias, elas não são lineares, né? Cada criança tem a sua infância, tem a sua realidade. Eu comecei a ter essas dúvidas, esses questionamentos dentro de mim, né, como professor. E por isso que eu resolvi, então, fazer essa pesquisa para aprofundar os meus conhecimentos, né? Então, a minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa. Uma das ferramentas que eu vou utilizar é a revisão bibliográfica, né? Então, como a minha pesquisa está em andamento, né, porque vai resultar na minha dissertação como produto final, eu já estou realizando o estado da arte, né? Na verdade, eu acho que vai ser um estado do conhecimento. Não sei se vai chegar a ser um estado da arte, né? Mas já fiz, então, uma boa parte, né, do estudo, e também irei analisar os documentos, né, oficiais que falam do Compromisso Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Nós temos no Brasil algumas políticas, né? E dentro dessas políticas, eu vou analisar qual que o que eles falam sobre infância e criança. Porque o que a gente observa bastante é que nesses documentos fala sobre os índices, né? Eles querem atingir os índices. Mas o que se fala sobre a criança e a infância? Porque os autores, né, que discutem a sociologia da infância, eles falam muito sobre a questão da visão que nós, adultos, temos sobre a criança, né? Às vezes a gente fala assim, que nós estamos assumindo a visão da criança, né? Tem muito isso nos documentos e nas falas, né, das pessoas que trabalham com criança. E quando nós dizemos isso, nós já estamos tirando, né, excluindo a criança, porque não se é perguntado para a criança. E sim, nós falamos o que é bom para ela, o que é importante para ela. E então, muitas vezes fica distante essa visão realmente da criança sobre as questões, né? Alguns resultados que nós já encontramos durante as pesquisas, né, durante essa pesquisa, é que, primeiro, a sociologia da infância ela é nova, né, ela é contemporânea. Então, os estudos, os autores que discutem a sociologia da infância são pós-modernos, né? O meu estado do conhecimento, eu já analisei um periódico, e nesse periódico eu encontrei mais de 1000 artigos, teses e dissertações que falam sobre a sociologia da infância. No entanto, poucas estão voltadas diretamente para a área da educação, né? Muitos estão voltados para a área da sociologia mesmo, né? Então, é carente ainda de pesquisas nessa área. E aqui, para a gente poder concluir, né, uma conclusão meio que não concluída ainda, alguns autores, né, como Sarmento, Corsaro, eles discutem, né, a sociologia da infância, são as minhas referências, né? Eles dizem que nós devemos considerar a criança como um ser completo, porque a sociedade encara a criança como um ser em construção, né? Então, enquanto ele não completa o ciclo
né, não se torna um adulto, ele ainda não é completo, né? E a sociologia da infância, ela diz o contrário, que a criança já é um ser completo, né? Muito nas aulas a gente discute muito sobre a questão de que às vezes a gente fala assim, a criança é o futuro da nação, né? Mas a criança, na verdade, ela não é o futuro, né? Ela é o agora. Ela está na nossa frente. E o que a gente faz com ela e para ela é o que vai definir, né, o futuro realmente. Então, a minha pesquisa, eu espero que quando eu tiver concluído, né, realmente a pesquisa, que ela traga algumas respostas sobre o impacto que essas políticas causam, né, na infância e nas crianças. É isso. Parabéns, Bruno. Deixa eu só falar aqui para você. Os documentos falam que as crianças precisam ser alfabetizadas no final, estar alfabetizadas até o final do terceiro ano. Mas assim, Agora, né? Pode falar. Agora é do segundo ano. Isso que eu ia falar. Antes era do terceiro ano, agora é do segundo ano. Mas hoje eu moro em Três Lagoas, né? Hoje eu já estou morando aqui em Três Lagoas, já tem 2 anos. Então, eu vim aqui eu vim para Três Lagoas por conta do mestrado e entrei para trabalhar, consegui entrar na rede, também entrei numa escola particular, né? Então a gente consegue, eu pelo menos conseguia ver essa diferença, porque na escola privada, lá você acaba não tendo estudantes, alunos, né? A gente tem clientes, infelizmente essa é a palavra. Já na educação aqui no município, a gente trabalha muito isso, mas a alfabetização das crianças, é claro que as crianças vêm para o primeiro ano, já se trabalha com a alfabetização, começar a alfabetizar, mas o alfabetizar mesmo das crianças aqui no município de Três Lagoas é no segundo ano. Então, no segundo ano, essas crianças precisam sair do segundo ano alfabetizadas, lendo, escrevendo. Será que realmente está acontecendo isso? Nós viemos de anos pós-pandêmicos, né? Que também isso retratou muito quando eu entrei na rede municipal, que torna a falar crianças do 5º ano que não sabiam ler. Então, é um trabalho muito potente. E é a realidade, é um trabalho muito potente, viu, Bruno? Parabéns, viu? Também quero estar lá na sua defesa, a professora Ione é uma querida. Sim. Vamos seguir, então, para Marisa. Deixa eu só ver aqui. Marisa, formação do professor hospitalar. Marisa Vasconcelos da Silva. Marisa, antes de você começar, deixa eu só falar. Pessoal, no final do bloco da Marisa, a gente abre para as perguntas, tá? Vocês podem escrever aqui no chat, ou a gente abre mesmo, pode levantar a mão e a gente faz as perguntas, a gente vai ter um tempinho, tá bom? E eu vou ver a questão da lista também para mandar aqui para quem não assinou. Beleza? Marisa, pode ficar à vontade, tá? 10 minutinhos. Boa tarde, gente. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Né? Então, assim, a princípio, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Marisa Vasconcelos da Silva, né? Eu sou uma mulher de origem negra, né? Estou de cabelo preso e um casaquinho de frio e uma camiseta listada. Aqui atrás de mim tem uma parede clara, que está com uma proteção de tela e uma janela. A minha formação inicial é contabilidade, eu sou contadora, e agora sou pedagoga, né? Desde 2021 eu tenho a formação de pedagogia. Sou especialista tanto em gestão de pessoas, como também em atendimento educacional em ambiente hospitalar e domiciliar. Atualmente, eu trabalho na rede municipal de educação de Três Lagoas, como professora alfabetizadora no ensino fundamental, e no estado de São Paulo, eu sou diretora administrativa de uma escola técnica. E foi cursando a pós-graduação de atendimento educacional especializado que eu me deparei com a brinquedoteca hospitalar. Foi o meu primeiro acesso a essa informação e me encantou muito. E eu comecei, e é o objeto da minha tese, né, a brinquedoteca hospitalar. E o ano passado, cursando a disciplina de formação
de professores com o professor Paulo Giareta, eu vi a necessidade de procurar informações sobre a formação do professor hospitalar, que deu origem a esse estudo, que foi objeto também de aprovação da disciplina do professor Paulo, tá? Então, o que falar para vocês sobre a formação dos professores da classe hospitalar, né? A formação dos professores, ela ocorre diante de um contexto de transformações educacionais, né? E aí nós deparamos com o reformismo curricular apresentado aí pela LDB, pela BNCC, e que buscaram trazer, né, promover a inclusão. Mas aí houve a necessidade, né? Quais são os desafios da atuação que são impostas ao professor, né? E como isso se deu no ambiente hospitalar, né? Os professores nesse ambiente, eles passaram a ter que desenvolver competências específicas, que iam além da educação tradicional, né? Tiveram que atender crianças em situações vulneráveis, né? Em ambientes que são inapropriados até para a educação. E como que esses professores se depararam com isso, né? Então, assim, nós já temos uma dificuldade muito grande, quem é educador pode concordar ou não comigo, quando acontece de um aluno que entra em condições especiais de educação, por um motivo de tratamento domiciliar, ou eu já ministrei aula em curso técnico, já tive alunas em situações de gestante que tiveram que ficar afastadas do ambiente educacional, até mesmo durante a pandemia. Como a gente trabalhar com o planejamento para uma aula, com os alunos presenciais, né? E como você cuidar desse aluno, preparar material específico para esse aluno que está em condições especiais, né? Então, assim, como que as políticas públicas fazem para garantir que o professor tenha condições de exercer essa função, né? Essa atividade extra, né? Então, essas questões que o meu trabalho veio lhe fazer questionamentos, né? Então, abordar essas questões, elas pretendem contribuir para a compreensão mais ampla da necessidade formativa dos educadores, que atuam em classes hospitalares, e propor estratégias que possam aprimorar a qualidade dessa educação. E o que justifica, né, a necessidade desse trabalho, né? A princípio eu fiz por eu sentir a necessidade, e hoje o propósito para mim com essa situação, com essa pesquisa, é trazer esse assunto como parte da minha tese, né? Como um capítulo na minha tese, ou se eu não conseguir introduzir esse assunto inteiro na minha tese, eu pretendo continuar trabalhando nele posteriormente, né? Então, assim, garantir a importância do direito, né, do acesso à educação às crianças e jovens, né, que estão em tratamento de saúde, né, e o papel fundamental do professor, né, da formação adequada que o professor pode receber para promover essa inclusão, né. A necessidade de analisar como essas reformas curriculares impactaram na formação desses docentes e se eles ampararam os docentes em ambientes hospitalares, né. A relevância também de propor estratégias de práticas para a qualificação desses profissionais, né. Algumas coisas, assim, me trouxeram indagações, né. Como que vai dar esse acesso a essa educação, né? Será que o responsável por esse educador será a Secretaria de Educação? Será que o responsável desse educador será o ambiente hospitalar, né? Quem será responsável por essa remuneração? Então, assim, várias questões foram me aparecendo, sabe? Conforme eu fui escrevendo esse trabalho. E o objetivo, então, desse trabalho em si é explorar os principais desafios enfrentados na formação dos professores para a classe hospitalares, considerando aí as exigências específicas deste contexto educacional, o impacto das condições da saúde dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, às vezes o professor ele está no ambiente hospitalar
à disposição do aluno e o aluno não tem condições de receber o atendimento do educador, né? Então, assim, não é sempre que o educador ele está lá no ambiente que ele vai conseguir ter acesso ao aluno. Às vezes o aluno está numa situação restrita, às vezes o aluno ele está, vamos dizer assim, um aluno que está fazendo tratamento de CA, ele está passando por processo de quimioterapia, ele não está bem, ele está passando mal por conta da medicação, e ele não tem condições nenhuma de receber uma aula, né? Então, assim, como que o professor reage dentro disso? Qual é a formação do professor para se deparar com essas situações, né? Analisar a influência das reformas curriculares, então, brasileiras, né? E ver como que elas impactam nesse ambiente hospitalar, propor estratégias que garantam um caminho de uma qualificação de excelência para esses profissionais, né? Esses profissionais, eles podem ser qualquer tipo de profissional, né? Ou especificamente, eles têm que ser formados na área educacional, né? Como que vai ser essa exigência? E contribuir para uma compreensão mais ampla da necessidade formativa desses profissionais de educação. A metodologia inicial para esse trabalho foi em cima de um texto do professor Giaretta, né, sobre o reformismo curricular, e um documento publicado pelo Ministério da Educação, intitulado Classe Hospitalar de Atendimento Pedagógico Domiciliar, as estratégias e orientações, né? E eles trazem informações específicas para como que esse ambiente deve ser conduzido, né? Como que deve ser esse ambiente, quais são as estruturas, o que precisa ser, como é feita a higienização desse ambiente, porque quando você trabalha numa classe hospitalar, você recebe várias crianças, e essas crianças, cada um tem as suas condições de saúde, então o ambiente tem que ser constantemente limpo. Então, como que vai ser preparado esse ambiente? Então, assim, ele traz várias orientações importantes para quem deseja encarar a educação hospitalar, né? E essa abordagem permitiu explorar as diretrizes teóricas e práticas que fundamentam a atuação do pedagogo em ambientes hospitalares, bem como as necessidades formativas nesse contexto, tá? E eu concluo, então, deixando para vocês, né, que a formação do professor para classes hospitalares é um pouco crítico para garantir a qualidade, é um ponto crítico para garantir a qualidade do ensino em ambientes complexos. As reformas curriculares, embora que busquem a inclusão, elas trazem desafios para a prática docente, exigindo adaptações constantes e aprofundamento em áreas específicas. É fundamental que cursos de formações iniciais e continuadas sejam oferecidas como ferramentas teóricas e práticas que permitem aos professores lidar com a diversidade em situações encontradas, principalmente em classes hospitalares, né, desenvolvendo habilidades e adaptações curriculares, manejo de questões, principalmente em questões emocionais, e colaboração interdisciplinar. O professor, dentro do ambiente hospitalar, ele não trabalha sozinho, né? Ele trabalha juntamente com fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, até a família, ela faz parte desse processo interdisciplinar. E uma característica muito importante para esse professor, que ele tem que ser de excelência, ele precisa muito desenvolver a empatia, porque somente com empatia que ele vai conseguir trabalhar num ambiente tão como que eu vou falar assim, tão desafiador, que é o ambiente hospitalar, né? Então, todos esses suportes institucionais são imprescindíveis para que os educadores se sintam preparados e capacitados para enfrentar os desafios do dia a dia, promovendo um ambiente de aprendizagem incluso e eficaz, tá? Essa daqui são as minhas bibliografias, então, além do documento do professor Giaretta, foram ainda utilizados alguns outros documentos dos Ministérios da Educação, né, e até mesmo do Ministério da Saúde, tá? E eu agradeço aí a atenção de vocês aí. Muito obrigada. Parabéns, Marisa, parabéns. Começar falando um pouquinho, rapidinho, eu vou falar um pouquinho e já abro para as perguntas, tudo bem, pessoal?
por último, aí falar da Marisa, desse trabalho da formação do professor hospitalar. É uma formação muito importante, né? Porque isso visa ajudar muitos estudantes, porque muitas vezes a gente lida com as crianças no atendimento domiciliar, né? As crianças que têm TEA, outras crianças que têm outras mobilidades que não podem ir à escola por um motivo de doença, a gente tem os professores profissionais que vão à casa atender, né? Então, mas assim, e essa questão do professor hospitalar? Muito bom, nunca tinha parado assim para pensar, né? É um trabalho muito potente também. Aí volta a falar lá em cima do primeiro, do trabalho do Pierre, um trabalho muito potente também, o Pierre, para falar sobre o ensino religioso, né? Sobre a gente respeitar as diferentes culturas e as crenças existidas no Brasil. É muito importante isso. E também de reconhecer os conhecimentos das culturas afro-brasileiras é muito importante para valorizar também a população, não só a população negra, mas toda uma gama, né? E e assim é isso, né? O trabalho da Milena, é Milena ou Milana? Milana. Milana, o trabalho da Milana é um trabalho aqui focado na região de Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul. A gente for parar para pensar, esses abrigos precisam de muitas políticas públicas, né, para ajudar essas crianças a voltar realmente, se for voltar para a família ou para ser acolhida por outra família ou comunidade, né, porque é imprescindível que essas crianças cresçam nesse lugar, né. A gente quer o quê? Que esse lugar seja um lugar temporário, né, para essas crianças, para elas serem tratadas com muito carinho e amor, porque a gente está lidando com vidas ali, né? E ali depois a gente fala do trabalho do Bruno, né, as políticas de alfabetização em idade certa, que tem o objetivo de realmente as crianças estarem alfabetizadas até o final do segundo ano. Mas o que a gente vê lá nos documentos? A gente vê índice, né? A gente vê parâmetro. Então, o que a gente precisa para realmente essas crianças estarem alfabetizadas na idade certa? É formação de professores? É formação continuada? O que está faltando? Eu falo assim, nós, enquanto professores, a gente pode reivindicar, mas sozinho a gente não faz nada, né? A gente precisa se juntar. Então, a gente precisa de um material didático apropriado que a escola manda, o governo manda, a gente precisa do quê? E também do aprendizado dessas crianças, elas quererem aprender, né? Por quê? Porque essas crianças, elas estão vindo, igual na outra sala, que a gente viu, se eu não me engano, na sala 1, a gente estava lá, as crianças com tela, né? Então, as crianças já vêm com tela. Então, se a tela é uma coisa muito mais fácil, onde a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar essas crianças e ter a atenção dela 15 segundos. O que é esses 15 segundos? É os 15 segundos do TikTok, né? Hoje eu sou professor alfabetizador também, então é muito difícil a gente às vezes pegar uma criança e, pô, vamos, né? Vamos lá, agora é a hora, já deu hora de brincar, já deu o intervalo, mas agora a gente vai precisar parar. E essas crianças às vezes vêm muito com isso. E elas querem celular, elas querem tablet, elas querem ir para a sala de informática. Então, é isso. Parabéns, pessoal. Parabéns, Bruno. Parabéns, Milana. Parabéns, Pierre. Tá, Marisa. Todo mundo aqui da sala. Eu vou abrir agora para perguntas. A gente tem 10 minutinhos, tá? A gente tem 10 minutinhos aí. Te quer falar? Fica à vontade, tá, pessoal? Então, só ia complementar essa fala, Bruno, porque eu trabalho em educação infantil. E a gente percebe que criança de 2, 3 anos não consegue ter a mesma concentração para fazer roda. Então, assim, a gente vai fazer roda para cantar historinha, musiquinha, eles dispersam muito rápido, muito, muito rápido mesmo. E são crianças de 2, 3 anos. E são filhos também de pandemia, quando você para pensar que não tinham contato com outras crianças que ficavam em casa, na tela, celular. Então, a pesquisa acho que era a Aline, a menina que estava falando, eu me interessei muito, porque eu falei assim, cara, realmente, né? Assim, eu não sou tão velha, eu tenho 22 anos, só que eu fico toda hora no celular. Eu ficar sem, para mim, parece que é o terror. Mas essas crianças, eu fico pensando o que vai ser deles daqui uns 10 anos. Porque olha como que já estão já. Mas eu queria parabenizar todos, gostei demais de toda a apresentação. Vocês foram nota 10. Parabéns.
Eu achei muito interessante as outras 3 pesquisas, né? Do Pierre, eu não tenho, hoje em dia eu não sigo, né, nenhuma religião, mas eu tenho muito interesse, né? Então já fui em várias religiões, inclusive nas religiões africanas, de matriz africana. Por quê? Porque eu era muito podado por ser de religiões ocidentais, né? De uma religião mais ocidental. Então eu sempre tive essa curiosidade, né? E aí o Pierre falando sobre isso, inclusive ele falou de um exemplo de uma professora que foi demitida por causa da opinião do pai. Mas você já pensou, Pierre, na sua pesquisa, se você puder, ou agora, né, no mestrado ou no doutorado, trazer a opinião das crianças? Porque eu acredito que a opinião dos pais e das crianças são totalmente diferentes sobre esse assunto, né? Porque eu vejo no dia a dia que as crianças elas não têm essa separação, esse preconceito, né? Elas são muito abertas. Eu estava vendo até a tua fala e estava pensando sobre isso, assim, realmente, eu dou uma disciplina no curso técnico aqui, que é uma disciplina chamada Projeto de Vida, e é uma disciplina que até a minha chegada na escola, era uma disciplina que eles ensinavam as crianças, por exemplo, a fazer tabelas e planos da semana, e como manipular a sua vida financeira, e como se organizar para o mercado de trabalho. E aí eram crianças de 15, 16 anos que não estavam nem aí para isso. E quando eu trouxe o projeto de vida, a minha fala foi para eles, inicial foi justamente isso. Gente, ó, eu tenho 30 anos e eu não faço ideia o que está acontecendo na minha vida. Quem dirá vocês planejar alguma coisa? Então vamos tentar junto entender e caminhar. E a disciplina foi construída por eles. Eles construíram aquilo que eles acham importante para a vida deles. E eu fui trazendo o embasamento. Então, e vendo tua pesquisa foi justamente sobre isso, assim, é visível quando uma criança vê, por exemplo, um professor ou alguma outra pessoa carregando uma guia, um elequê, alguma coisa assim, e a curiosidade deles de uma forma muito natural, e eles vêm com respeito, tipo assim, professor, como é que funciona? E é muito legal a gente ver isso, sabe? Como tu falou, quando chega para os adultos, quando chega para os pais, é onde a gente vê realmente o problema, sabe? Porque até hoje a gente se ouve aquelas máximas, né? Pô, gente, a gente vai para o plenário debater sacrifício animal. A macumba mata uma galinha, a seara mata 10 milhões por dia, ninguém fala nada só porque a seara é branca, né? A seara não é preta. Essa é a única diferença. Então, esse tipo de debate para as crianças é muito, muito natural, eles entendem muito fácil. Mas quando chega nos pais que já vêm carregados de todo aquele colonialismo, principalmente dos anos de vida mesmo, né? Até um debate que a gente faz muito com a própria indústria cultural, como a indústria cultural mantenedora do colonialismo, é legal a gente fazer esse debate e talvez eu possa trazer até na minha pesquisa do mestrado, sim, alguma vivência com a escola, com a criança, com a voz do jovem, sabe? Eu acho que vai ser bem legal. Agradeço a colaboração. Eu queria falar um pouquinho sobre a apresentação do Bruno, que a gente cursou a mesma disciplina, então, assim, quando eu vi ele falando, eu falei assim, não, né? Foi incrível essa disciplina. Eu amei muito participar disso. E é uma leveza, né? Então, eu fiz essa disciplina também, e a professora tem uma leveza para falar, né? Tem, e faz a gente ficar refletindo de coisas assim, que eu falo assim, nossa, aí eu me colocava na situação, né? Então, assim, eu estou desde o ano passado ministrando aula como professora alfabetizadora. E eu me deparei muito com isso, porque, assim, na escola que eu estou, a meta os alunos têm que sair do primeiro ano como leitor iniciante. Então, ele já tem que sair, ele tem que entrar no segundo ano já com condições já de fazer uma leitura de pelo menos de 16 palavras em 1 minuto. Então, assim, a gente já entra com desafio, né? E aí, eu percebi uma diferença muito grande entre as crianças do ano passado, que eu recebi do G6, e que não tinha não participaram desse projeto inicial da escola, porque o projeto iniciou ano passado, né? E com as crianças que eu recebi esse ano.
Então, assim, quando eu recebi as crianças esse ano do G6, eu recebi crianças já sabendo o alfabeto e crianças já sabendo escrever o nome. Alguns os nomes completos, outros com só o primeiro nome, mas elas já vieram já tendo alguma informação, né? Então, assim, eu já percebi o quê? Uma facilidade em trabalhar essas crianças, que eu já tenho agora em maio, crianças que já leu o livro, né? Crianças que eu acho que até o final do primeiro semestre vai ler, e as outras que tem mais uma dificuldade, ou que está na condição, vamos dizer assim, regular, né? Que vai talvez ler no segundo semestre. Mas todas elas têm condições de chegar no final do ano leitoras, né? Então, assim, quando a equipe trabalha para um propósito, eu acho que tudo fica mais fácil. Então, assim, e eu visto muita camisa da escola onde eu tô, né? Então, assim, se é para fazer, então vamos fazer, né? Se vamos fazer jogo, vamos fazer dinâmica e vamos atrair a atenção da criança, porque justamente a criança, 15 segundos, né? Hoje eu fui brincar com eles eu falei brincar, né? Com eles com material dourado. Eu tive que mudar o jogo do material dourado no meio do jogo, porque 3 jogadas já cansou. Aí eu falei, vou fazer outra coisa com esse material dourado. Aí eu mudei a estratégia do jogo e aí a gente continuou desenvolvendo. Então, a gente tem que se adaptar muito rápido. E aí, fazendo um link do trabalho do Bruno com o que eu fiz, o que eu vejo de dificuldade nisso, que eu falo assim, as políticas públicas às vezes não estão olhando para esse lado, né? Porque a gente pega uma sala de aula que a gente tem 30 crianças de todos os jeitos, né? Eu tenho na minha sala criança TEA, criança com DI, criança com TOD, criança com déficit de atenção e hiperatividade, criança pré-silábica, criança com valor, sem valor, alfabética, ortográfica. E aí você tem que fazer uma atividade para cada tipo de aluno. Porque você não pode trabalhar a mesma atividade que você trabalha com pré-silábico, criança que está silábico alfabético. Né? E com o tempo que a gente tem, como que a gente consegue desenvolver esse tipo de atividade, gente? Sabe? Você tem que se desdobrar de um tal jeito para você dar conta de trazer para uma aula de 1 hora material para 10, 15 tipos diferentes. Né? E você tem que dar conta. E o que a BNCC, a LDB está fazendo para poder ajudar a gente a manter a qualidade desse ensino, sabe? Então, assim, eu fico muito questionando tudo isso, sabe? Eu vou liberar, Milson, só um minutinho para você falar. Deixa eu só falar aqui, pessoal, que agora, às 17 horas de Brasília, 4 horas nossa aqui do MS, vai estar acontecendo 2 mesas simultâneas, tá? Então, depois vocês podem olhar na programação para vocês entrarem na que vocês mais se identificarem, tudo bem? A Milson, pode falar antes que caia a chamada. Pessoal, se cair a chamada, obrigado a todos, tá? Todas e todos. Foi maravilhoso passar a tarde com vocês aqui, viu? Sucesso. Sim, acredito que vai cair, né? Porque já mandei a mensagem para o Piel, né? Acho que a gente vai conversar no privado. Que era para dar a contribuição, né, sobre a sua pesquisa que ele está fazendo, né? O que ele teve abordando inicialmente, porque a gente não pode falar de matriz africana sem abordar a questão do colonialismo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem pautando, você tem várias produções, né, que até apontam essa perspectiva, né, em que você pode encontrar com os textos de Kabengele Munanga, né, que está como professor da USP, né, um dos autores mais destacado em termos dessas questões culturais, né. Então, a questão de matriz africana, eu acredito que talvez as escolas e instituições que não querem implementar essa prática que seja acontecido, né? Porque já tem a Lei 10.639 promulgado
no ano 2003, né, ensino da história e cultura afro-brasileira aqui no Brasil, mas na prática não acontece. Então, como é que um professor do ensino básico que não tem a familiarização com esse conteúdo pode trabalhar com as crianças? É muito problemático, né, para esse conceito, ou seja, esta prática acontecer na realidade. Então, acho que eu vou conversar com o Pierre, né, no particular, para a gente tentar alinhar melhor. Né? Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, Muito tchau. obrigado a todos. Valeu, gente. Abraço, Bruno, Marisa, sucesso, gente. Abraço, gente. Obrigado, Amisso, pela contribuição. Vamos conversar no privado, sim. Tchau, tchau, gente.